Começa agora mais um ZNCast. E antes de tudo, já curte logo esse vídeo se você está no YouTube. E se você está ouvindo em algum aplicativo de áudio, não esquece de favoritar esse álbum para ficar sempre por dentro de todos os podcasts que forem ao ar. Seja muito bem-vindo aqui comigo neste episódio, desse time de peso, esses pastores abençoados. A conversa tá muito boa, você não pode ficar de fora. Vem com a gente. E aí, Pastor Júnior, conta pra gente, o tema de hoje é celebrando a família, celebrando a visão. Amém! E tem muita história por aí, não tem? Olá, gente! Tudo na paz, graça e paz. Muita história boa. A gente hoje se reuniu aqui para celebrar. Nós lançamos o aniversário da nossa igreja, né? 17 anos dessa visão. E a ideia hoje aqui é falar um pouco dessa dinâmica, né? Essa perspectiva que o pastor Humberto trouxe pra gente de celebrando a família. Então hoje aqui vamos compartilhar um pouco do que a nossa família vivenciou nessa visão, né? O que a gente aprendeu, o que a gente cresceu aqui. Chegamos aqui, a maioria, né? Eu acho que a Edgley foi o único que chegou casado, né? O resto chegou arrastando a cachorrinha, como te disse. Uns nem cachorrinha tinha, uma nem a corda pra puxar a cachorrinha tinha. Mas a palavra de Deus, esse ambiente, essa atmosfera de fé inspirou nossas vidas. A gente vai compartilhar alguns testemunhos ou tristimões. É verdade. Mas o que a palavra fez em nossa vida e nossa família. Amém, gente? Amém. Pode continuar, pastor. Ei, pode gente, ficar à vontade. É um prazer enorme estar com vocês aqui, né? Principalmente com o pastor Ricardo, né? Ele nem foi convidado. Percebe que ele foi É encaixado. um lugar especial na Ele mesa. foi encaixado por si mesmo aqui, né? para participar da A conversa. visão é tão importante que eu não posso ficar fora dela. Muito bem, pastor. Muito bem, muito bem. É uma honra grande, porque com certeza a gente tem muita história para contar e a gente vivenciou muita coisa boa aí nessa jornada de transformação, né? Então, as coisas que ficaram para trás... Paulo manda esquecer, mas a gente vai lembrar um pouquinho aqui. Faz bem lembrar. Principalmente dos outros. E aí, pastor Murilo, eu sei que o senhor tem muita coisa pra compartilhar, mas dá uma lupa pessoal aí. Eu fui nascido e criado nessa igreja, né? Desde pequenininho a gente tá aqui nessa igreja, As então histórias tem se misturam, muita né? história, a gente se... Vendo os pastores que chegaram aqui, né? Tanto é que eu trato eles como família mesmo, a gente trata como família e não só isso, como pastor também. Tem que ter esse cuidado também. Mas desde pequenininho aqui, crescendo nessa visão, onde eu tô me estruturando na palavra mesmo, Amém. sabe? O propósito, a minha família nessa palavra mesmo, nessa visão que a gente tá vivendo todos os dias da nossa vida. Amém. E o pastor Ricardo no lugar VIP, super especial aí, ó. Tudo programado, tudo certo. Cheguei agora! Então, realmente é muito bom fazer parte dessa visão e o melhor ainda é que eu já faço parte já há um bom tempo e pude vivenciar, experimentar amizades sólidas, experiências maravilhosas e vai ser uma bênção e tô com expectativa de compartilhar algumas coisas. Amém. Você tá chegando agora na igreja, vê a igreja já bonita, arrumada, Nossa. os pastores lá na frente com as esposas, família pensa, nossa, como foi fácil pra eles, sempre foi assim. Só que quem tá aqui há um tempo como vocês, que eu nem ouso dizer que eu estou aqui há um tempo porque eu, né, nem a metade de vocês, sabe que não foi bem assim, né? Tudo começou do zero. Isso aqui era sem forma vazia, isso era que Murilo, na reforma, até fazia o carrinho de mão de andar já. Então, pequeno que era. Mas vocês construíram isso, né? Em vida, tem vida pra falar disso. Quero que vocês comecem compartilhando aí como foi chegar aqui e não tem nada. Não, você vê o quão foi bom se você só pegar uma foto antiga e agora aí você vê, realmente a palavra mudou a vida Aleluia, da gente. transforma. Essa visão mudou a vida Tudo, da gente. não só por dentro, mas também por fora. Rebeca mostrou a Davi e Daniel, tem uma foto minha, que a gente foi faxina na igreja, acho que primeiro ano na igreja, o menino não me reconheceu, cara. Meu Deus. Acho que é esse é seu pai, esse é não. É outro. É, papai. Veja o que Jesus fez. Acontece o seguinte, tudo era sem forma e vazio. Tudo. A gente não veio conquistado por causa de uma grande igreja ou por causa de as coisas que estavam acontecendo. A gente foi conquistado por causa de uma visão. Amém. Um homem de Deus com uma visão de Deus e com algo profético nele de mudança. Então, não era somente a igreja que era sem forma e vazia. Não era somente não ter prédio, não ter a estrutura, não ter o povo que a gente via no coração do pastor Humberto que teria. Não tinha gente também. A gente chegou aqui, a gente não chegou com currículo assim para colocar. A gente também era sem forma e vazio, né? A gente também não tinha nada desenvolvido. A gente não foi, eu fui contratado pela minha performance, alguma coisa. Meu Deus do céu, eu não me contrataria naquela época. E a grande questão da visão do pastor Humberto é não somente ele enxergar
não essa igreja que está agora, porque o que está no coração dele é muito Amém. maior, mas ele enxergar valores dentro de pessoas que nem ela mesma conseguia se ver, né? Conseguir enxergar o ouro dentro da pessoa, né? Não, eu fiquei chocado agora em ver essa foto, ó. A galera que tá assistindo pelo YouTube aí, deixa eu mostrar pra câmera aqui, ver se tem como... Terrível, não mostra Vê. isso. Ele não sabe Olha o que é aqui. vassoura. Cara, ele o que é não vassoura, o que é braço. o que é braço. Essa foto Caramba, eu é tinha icônica. 30 quilos a menos, 30 quilos a menos. Dá pra pegar aí, fofinho? Filma muito perto não pra não virar meme. Dá o print na tela aí, galera. Dá print na tela. Caramba, me olhando agora assim, passa muita coisa na cabeça e no coração. Nessa faxina aqui, que eu lembro, que porque a igreja hoje tem uma equipe de manutenção. Sim. Antigamente, nós... Era equipe de manutenção, éramos equipe de... a equipe de da manutenção, equipe. de diaconia, de culto, de tudo. Nós éramos a equipe pra tudo. Né? E tínhamos muitas faxinas no sábado. Eu lembro dessa faxina aqui agora, veio na memória. Quem tava limpando lá, e o pastor Humberto chamou todo mundo, parou, mandou todo mundo dar a mão lá. E a gente tinha acabado de jogar água na igreja inteira. Eu lembro que assim, tinha uns 2 dedos de água, cara. E foi um movido de espírito tão grande que tudo se prostrou. Na água mesmo. E ficou com a cara na água. Eu lembro de certo momento da oração, assim, tá orando e botava a cara na água suja, a gente vai, blá, 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 orando em línguas no espírito, nas águas do espírito, literalmente. Profético. Mas, cara, Era foram viagem. esses momentos que pra gente era muito, muito assim, né? Na época era muito estimulante, muito empolgante, mas marcou muito a história da gente, né? Eu tava lembrando que eu Edgley esses dias, né? Hoje, cara, quem conhece o pastor Edgley, vê a relevância dele e tudo mais, mas eu lembro de Edgley. Edgley acho que já era pastor, ele foi o primeiro pastor auxiliar nosso. E eu tava sendo treinado, mas sem saber que tava sendo treinado, né? Era chamado pra tudo, né? Que era o treinamento, era participar de tudo. Eu lembro de Edgley saindo do plantão, Júnior, sai do plantão agora, às 3 horas da tarde da quinta-feira. Vamos pra igreja fazer a faxina pro culto? Eu tava trabalhando na empresa lá em Prazeres e os caras, bora. Eu saí correndo, e, cara, lembro de encontrar na igreja, chegar umas 4 horas, a gente varrendo a igreja inteira, limpando, passando pano, tudo mais, pra noite, né, onde a gente ia dirigir o culto, o pastor ia pregar, eu fiz, caramba, né, eu só lembro da música do Serginho Brito, né, quem nos vê assim não sabe o que eu passei. Então, nessa igreja, cara, agora isso, quando a gente fala dessa história, a gente não fala com lamento, a gente fala assim, com o coração saudosista, porque foi o aprendizado de Deus com a gente, né. O que a gente tinha muito era disponibilidade para tudo, meu amigo. A gente tava lembrando aqui, né, eu lembro de uma vez de contar que eu tava em 7 departamentos ao mesmo tempo. Aí tinha dia que emendavam as 5 escalas dela por um dia só. Você chegava de manhã, o discipulado, a gente tava lembrando aqui do discipulado. Caramba, o discipulado, eu liderei o discipulado numa época, e como todo mundo que pregava também atuava em 4 ou 5 outros departamentos, tinha maior risco de no dia seguinte o cara ser requisitado. Né? Ele podia estar lá e ia pregar, ou então ele ia dar aula no departamento infantil, então ele tinha que cobrir alguém na segurança, então eu era 12 matérias, e eu tinha que estudar as 12 matérias, porque se alguém faltasse eu tinha que cobrir. Aí você saía do discipulado e ia dar aula no departamento infantil. Você saía de lá, você tinha que fechar a igreja. À noite você estava na diaconia. Depois você estava, cara, trabalhando E voltava pra faxina. Então a gente estava assim, sempre muito disponível para tudo. E hoje, muito departamento que a gente está como pastor supervisionando, a gente, cara, muitos deles inaugurou. Acho que a Edgley estava contando aqui, inaugurou uns 3 ou 4 departamentos da igreja. Né? Murilo tem algumas áreas brilhantes da igreja que ele inaugurou. Com seu Pronto, talento. o pastor Edgley inaugurou todos os departamentos, digamos assim, dos adultos e jovens. Eu inaugurei todos os departamentos dos adolescentes da nossa igreja. Inclusive, por favor, a maior revelação. Inclusive, eu estava no louvor. Aleluia! Dos adolescentes. Por favor, nos mostre porque você estava no louvor. Por favor. Espírito. Gente, Mas olha, não precisa veja. divulgar, não precisa correr, Não a gente saiam, não vai por favor, deixar não esse saiam. sofrimento ir adiante. É só uma palhinha do que nunca deveria ter acontecido. Ó, como eu falei que eu inaugurei todos os departamentos, comecei no louvor. Então, não era o ministrando principal, era no Becker. Aí já, Certo, ótimo. mas Dublando. teve, graças a Deus, chegou o som. Ou Aí seja, quando chegou o som, que você ia cantar no E microfone, chegou o microfone. chegou o microfone, chegou toda a estrutura Certo. para os adolescentes de som. Aí me recolocaram pra estar cuidando do som. Por que será que fizeram isso? Não sei, eu acho Que que coisa. estavam Cara, precisando eu de lembro gente na mangar- sonoplastia. A gente mangava de Murilo, que Murilo não conseguia cantar parabéns e bater palma. Não, Ele é não porque tinha ritmo você pra tem que ter isso, um parabéns, ritmo. bravo. Ele não tinha ritmo pra isso. E ser Ah, não humano, tinha né? não, ainda não tem não, Ele mas... era um excelente cantor até que inventaram o microfone. Fone, É verdade. Mas disponível pra toda boa obra, muito bem. Você foi exemplo, né? Exatamente. Parabéns, pastor, parabéns. Ó, aprendi a mexer em som, aprendi a mexer em mídia, depois
fui pra mídia, depois fui pra introdutores, que era diaconia. Fui sair inaugurando todos os departamentos adolescentes, a gente foi inaugurando aí. Misericórdia. Só Jesus na cara. Demorou, foi um departamento que a gente teve muita dificuldade de crescimento. Hoje a gente consegue entender porque Não, os não. dons utilizados naquela época. Ia crescendo, Você ia chegar crescendo. no departamento e Murilo está cantando, Jesus. Tentei aprender a tocar violão, sabia todas as notas, mas não tinha um Mas não ritmo, conseguiu. Né? Aí, Ele que tentou, mas ele não Mas conseguiu. isso é uma Mas eu habilidade- tentei. Isso é uma Mas eu habilidade tentei. compartilhada por todos os pastores aqui. E de passagem, né? Todos aqui sabem cantar. Todos aqui é uma A gente habilidade tá tirando a trave do olho de musical irmão, mas gosto do nosso aqui. única e sensacional. Eu gosto da história do pastor Júnior, que foi em uma outra igreja barrado 3 vezes, né? Foi 2 vezes em Boa Viagem e uma vez aqui, que fui barrado. Assim, eu tinha no coração o seguinte: se eu vou entrar no departamento é porque Deus quer me ensinar uma coisa lá. Eu já tinha atuado em todos os departamentos, exceção do grupo de louvor. Então, eu me dispus, Deu o máximo né, de si. para entrar no grupo de louvor. Hoje, na época, o meu primeiro líder foi o pastor Cláudio, que hoje é o pastor lá de Vitória Santo Antão. Ele era líder de louvor lá de Boa Viagem. Ele me colocava para ensaiar com um pegador de roupa no nariz. Meu Deus. Eu botava pegador. Eu fazia o ensaio inteiro assim, de boa, tranquilo. Se o líder mandou, eu botava. Ele fez, os caras, por que isso? Ele fez, Júnior, cara, tu é absurdamente nasal. Então o microfone, em vez de ficar na boca, tem que ficar no nariz. Aí a única maneira que eu consegui pra canalizar o som pra baixo é botar um pregador do nariz. Eu botava o pregador Meu Deus. pra ver se a som saía. Eu acho que devia filmar Lucas, viu? Porque A risada de bastidores. É ele. Aí a terceira vez foi com Rebeca liderando o louvor. Aí ela, com muito jeito, ela fez, Júnior, olha, tem muitas outras áreas da igreja. Todo cuidado, todo né, que estão amor. necessitando de obreiros e que o seu dom pode ser muito mais útil atuando Mulher lá. sábia. Aqui, por enquanto, a gente não precisa. Pode sair. É uma muito educada, Aí né? foi meu último momento. eu me identifiquei muito com o pastor Júnior quando cheguei na igreja, né? Muitas coisas somos semelhantes, mas tinha uma coisa nessa área que eu tinha mais do que ele. Bom senso. Eu não me arrisquei aí pro louvor. Nem se arriscava, nem chegava lá, né? Eu já percebia isso, né? Não insisti. Pra quem não sabe, o pastor Ricardo foi o terceiro, né? Foi o terceiro pastor auxiliar, Pastor levantado. auxiliar. Eu e o Júnior foi quase na mesma época, né? Acho que foi em 2008, eu fui em 2009. Isso, quase na mesma época que a gente foi. E quando eu já fui, eu já sabia que ele estava em treinamento também para ser, então a gente tinha essa estrutura. E criou-se muita identificação entre eu e Júnior, de parceria. A gente aprendeu A muito gente a ligava cooperar. muito, né? Eu ligava muito pra direita. E a gente passava, eu me lembro de uma vez a gente descendo, a gente resolveu receber um pequeno aconselhamento pastoral, né? Eu e o pastor Humberto. Eu não sei qual foi a besteira que a gente tinha feito, mas com certeza tinha sido grande. Cara, a gente foi dar assim, dar descascado de cima a baixo, assim. Eita, Jesus. Aí desceu, a gente desceu ficava ali no Rema, era onde é a sala do 2º ano. A Sim. gente desceu a escadaria, sentou O no final pastor da chamou a gente escadaria. pra falar sobre os pontos que a gente precisava melhorar. Era a pauta. E cada um tinha uma ênfase. E a lista era... E a ênfase era bem diferente, assim. Tipo, a Edgley se destacava muito numa área e eu era fraquíssimo naquilo. E eu já cobri outra área e a Edgley já... Caramba, a lista era muito grande. A gente tinha que melhorar na vida. A lista era grande. Aí só sei que a gente desceu, sentou na escadaria, os dois assim, aí ficou assim, eu disse, rapaz. Jesus. Rapaz, E o sermão foi agora? tão grande que eu lembro que ele falando, rapaz, parece que ele tá ganhando 50 mil pra servir, né? 50 O nível de exigência. Eu disse, cara, porque não, você deve ser muito Mas, sério. cara, eu me lembro que depois, no finalzinho ali da tristeza, é um sentimento de alegria, de ser corrigido e de ter o privilégio de você ter o que muita gente não tem, né? Alguém que se importa. Isso, verdade. O pastor Humberto, ele se importava com a gente o suficiente de vir aqui e tratar os detalhes que iam fazer a diferença, que iam chegar. E naquilo que a gente está vivendo hoje, fez toda a diferença, né? Com certeza, se ele se atentasse a esses detalhes, chegaríamos aqui onde estamos. Rapaz, não, hoje... pai, Não Edgley com essa trouxe base essa- fortalecida. Assim, eu lembro que um dos pontos mesmo que ele falava comigo era sobre pregação. Né? Cara, como a gente pode pregar melhor, né? Mais conteúdo, mais relevância. Hoje, né, eu e Edgley foram os primeiros a dar aula na Escola de Ministros como auxiliares, né? O plantel da Escola de Ministros do Ministério Verbo da Vida era a diretoria, eram os grandes ministros relevantes no ministério. E a gente, como ministro auxiliar, dando aula na Escola de Ministros. Né? Eventos do Brasil, situações, eu fiz, caramba, se a gente não tivesse tido aquela orientação do início, correção, instrução, não teria sido ajustado, aprimorado, né, para um dia estar
fazendo o que a gente faz hoje, né? Pregando a palavra, portas abertas, favor de Deus acontecendo. Mas tudo teve início, né? Tudo teve a sua história, teve um momento de confrontação. Mas que a gente tinha muito, cara. A gente tinha muito nessa igreja. A gente procura conservar até hoje. Era um coração puro e ser disponível para Deus, né? A gente ouviu uma vez, acho que o pastor Janduí, né? Bem numa das primeiras conferências do Verbo da Vida, ele dizia: pai, sonhe o sonho de seu pastor, que Deus sonhará os seus sonhos, né? Cara, isso entrou, né, assim, no coração da equipe, que, cara, a gente abraçou muito, né? O coração do pastor, de Cristiano, a gente vinha muita integridade no coração deles para com Deus, de querer acertar, temor ao Senhor. E tinha muitas reuniões na casa do pastor, né? Caramba. Eu lembro de uma vez uma reunião que o pastor chegou de viagem e ele veio turbinado assim no espírito sobre o temor do Senhor. Ele fez uma reunião na casa dele, até um apartamento que tu morou, Ricardo, uma vez, né? E a gente ficou assim na sala e, cara, ele falando sobre a importância que a gente estava dando ao nosso chamado. Meu amigo, foi uma choradeira na casa do pastor. Eu lembro assim, a gente sentado assim no chão, ajoelhado. Cara, o pastor falando aquele lado do que Deus tinha falado para ele naquela viagem. E veio um temor do Senhor tão grande sobre todo mundo que estava lá. Eu lembro de Caio, eu lembro... Cara, nós olhavam pro outro, choraram. No dia, tava todo mundo querendo sair dos empregos para entrar de vez no chamado, querendo abrir mão. O Cristiano fez calma. Humberto, olha, calma, menino. Todo mundo querendo sair dos empregos, querendo largar tudo. Não, Cristiano com chamado. Ele disse: não, gente, olha, tem que ir com calma, tem que respeitar os processos. É muita sabedoria envolvida, o nosso pastor, né? Pense num homem de Deus inspirado. É interessante quando a gente vai amadurecendo e vai vendo outros autores, né, também falando a mesma coisa que o pastor Humberto fala. Pessoas até que são formadas, grandes nomes no Brasil. Eu digo, meu pastor já falou isso para mim. Já falava isso e... Já, interessante como o espírito de sabedoria, né, opera na vida do nosso pastor. E uma das coisas que ele preservava muito era a questão da unidade mesmo. Eu lembro quando... Cara, era uma coisa muito grande. No primeiro prédio, né, quando a gente tinha alguma queixa contra alguém, né, chegava: pastor, olha, fulaninho fez isso, chamar fulaninho na hora. Eu digo: não, pastor. Uma roupa. Meu filho. Esse tinha negócio não. Preservava mesmo. Se tinha alguma coisa contra, tinha que resolver ali na hora. Então, espaço para Satanás ficar gerando mágoa, encontrando ambiente, brecha para poder acabar com a unidade, nosso pastor cortava na hora. Isso eu acho era muito interessante. Algo que opera muito forte na vida dele, e estamos aqui hoje, né? Uma estrutura sólida e muito crescente, né? Amém. É verdade. E Murilo, tu era uma criança, né? Tu acompanhando isso tudo, como É um era aí? bebezinho de papai. Você acompanhando o crescimento deles, esse sentimento. Rapaz, eu vi o crescimento de todo mundo, né? Principalmente como eu estudava, né? Criança, claro, obviamente estudava. Mas toda vez que tinha algum movimento, tinha algum evento, sempre, como eles falaram, né? Tinha algum faxinão, alguma coisa aqui. Então a gente tava sempre por dentro, eu e minha família tava sempre aqui por dentro. Eu lembro que aquele faxinão que a gente fazia no outro prédio, no prédio do Rema, eu lembro que os meninos jogavam água. A minha diversão era se jogar na água ali e ficar se jogando, se escorregando, mas o que eu mais gostava de fazer era pintar. Pra mim, o pintar que era extraordinário. Eu gostava de pintar demais, ó. E eu percebo isso, você estando mais perto da visão e vendo as pessoas crescendo. Desde pequenininho, vendo o crescimento de cada um, podendo ver a constância em crescer no Senhor. Amém. Principalmente no meu pai, né? O que eu vejo dele crescendo no Senhor, de se quebrantar cada vez mais, o tempo de oração que ele tem agora, muito grande, dedicado não para ele, mas em abençoar as pessoas, em abençoar as vidas, em abençoar essa visão. E falando em visão que essa igreja tem, eu gosto de falar visão a respeito, comparar como relacionamento. Se você tem um relacionamento com alguém, por exemplo, eu com meu pai, de vez em quando eu tenho os trejeitos do meu pai. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com ele. Ou seja, eu acabo pegando coisas que meu pai tem porque eu vivo com ele. Então, se a gente está debaixo dessa visão, se a gente está nessa visão, a gente vai acabar sendo influenciado por essa visão. Amém. E aí a gente acaba sendo abençoado pelaquilo que a visão pode proporcionar para as nossas vidas. Como a gente tem visto o milagre na vida de cada pessoa que está aqui presente. Verdade. Por estar associado debaixo dessa visão que está proporcionando para a vida das pessoas ser transformada a cada dia, né? E onda pra gente também foi ver Murilo crescendo, né? Que Murilo, assim, Verdade, ao contrário. A gente conheceu a gente assim, já... adultos, vamos dizer, e viu a gente sendo aperfeiçoado. A gente viu o Murilo se desenvolvendo como criança, né? E eu lembro, assim, na fase da adolescência de Murilo, que, cara, Murilo não falava. Não falava mesmo, não. Rapaz, a gente foi, eu lembro de uma viagem, foi pra Campina Foi pra Campina. Cara, a gente saiu aqui de Campina Grande, eu, pastor, tá. E Murilo, foi nós 4.
Cara, a gente foi daqui pra Campina Grande. O Murilo não falou nada. Não falou nada. Dentro do carro. 3 horas dentro do carro, nada. 2 horas e 40 minutos de viagem. Aí, cara, lá resolveu. Passamos De o dia viagem lá. em silêncio, né? Era Resolvendo capaz de tudo esquecer ele no carro, né? Voltamos de viagem, cara. E ele não teceu uma palavra. Eu falei, cara, que ser humaninho. Pelo menos domínio próprio. É, das domínio palavras. Você vê o desenvolvimento você que podia é, né? pensar que era domínio próprio. Você podia dizer, cara, como o cara é controlado o negócio. Mas o exemplo máximo que eu uso é do pastor Humberto viajando com o Murilo. Só nós dois, só nós Só dois. os dois. Só nós dois. O pastor Humberto precisou de alguma coisa que tava no porta-luva do negócio. Do porta dele. O negócio. Ele disse, Murilo, pega aí um negócio aí pra mim. E ele, Murilo, olha pro pastor. Eu? Só os dois no carro. Não, mas você vê mesmo o crescimento que é tanto maturidade como um homem, como ser. Eu conheci minha esposa aqui, né? Desde os 10 anos de idade a gente se conhece, então a gente tem uma história, tem um caminho. Eu tô construindo minha família aqui, a gente casou, começou a namorar, noivamos, casamos aqui nessa igreja, estamos para ter um neném. Rapaz, é só felicidade. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma visão, de uma cobertura espiritual que tem nos proporcionado isso, né? Tá falando assim, é gostoso de ver a construção de Deus numa pessoa, né? Verdade. Porque, Sim. cara, a gente viu assim, o Senhor moldando a personalidade de Murilo, né? Desabrochando o chamado dele, né? Como jovem adolescente, né? Aperfeiçoando a sua personalidade. Porque, cara, se a gente olhasse pra Murilo naquela fase, os caras, como é que esse cara vai ser ministro? Vai influenciar pessoas se ele não abre a boca pra falar fala. com as pessoas que amam ele, que estão ao redor dele, que têm intimidade com ele. Né? Mas você vê Deus ajustando a personalidade dele. Né? Hoje, cara, Murilo é gracioso de Exato. falar, tem Verdade. segurança na pregação, se relaciona muito bem com os departamentos que lidera, que supervisionam, a juventude. A gente tá vendo de um acampamento que foi um grande sucesso. E a gente que fica assim, tipo, admirando, né, de lado, vê, cara, vê toda a construção de um propósito de Deus, né? Deus ajustando Amém. personalidade, mentalidade, Mas personalidade. Como é precioso você estar num ambiente onde seu propósito, seu dom, a visão de Deus pessoal para você é provocada através de uma visão coletiva. Né? Não, Eu e- lembro. e- Deixa eu falar bem de Ah. tu. Falar bem. Isso aí eu deixo. Para na hora. Isso aí eu deixo. Agora deixa eu falar. Agora eu deixo. Uma das coisas, apesar do Murilo não falar muito, né, mas ele tinha um exemplo, testemunho de vida muito bom, sabe? Um menino correto. E uma das coisas que me marcou, a gente tava dentre várias cenas que aconteceram, né? Essa tá bem marcada na minha mente. Estávamos numa hamburgueria, né? Todo mundo comeu, pagou. Na hora de ir embora, o Murilo foi um dos primeiros que estava no carro, mas ele esperou. Todos nós saímos para ele sair por último, né? Por causa da honra. Então ele sempre dava o acesso a gente. Era filho do pastor presidente, né? O filho do nosso chefe, mas nunca Isso mesmo. se colocou na Postura nossa de muita frente, honra, nunca humildade. exigiu isso. E esse é o galardão, né? Da humildade, né? E o temor ao Senhor. Mas Esse honra e vida. isso aí, esse desenvolvimento do chamado é muito pelo serviço na igreja. Serviço em quê? Dos departamentos mesmo. Como eu falei, eu inaugurei todos os departamentos. Mas também eu fui o quê? Fui professor já do departamento infantil. Fui auxiliar, saí do verbinho já sendo auxiliar. Depois do auxiliar eu fui para ser professor do remo, ó, professor do verbinho. E lá eu pude ver as crianças, cara. A gente brincava com as crianças, eu botava as crianças para fazer polichinelo, para correr. E aí depois a gente ministrava a palavra para as crianças. E nisso era o meu chamado sendo desenvolvido Verdade. em cada departamento, né? A gente tirava onda aqui, né? Que tem um quadro da igreja lá que a gente, nesse ano, a gente divulga muito o Rema, né? E tem um quadro da igreja, o Rema Não, mudou a calma. minha vida. Não, peraí. Aí cada um vinha e dava um testemunho, cara. O Rema mudou a minha vida. Eu tava na miséria. Vale salientar Não, que não, o não, testemunho não, de não, Júnior não, é muito não, não, Eu forte. tava na divulgar dívida. isso, Aí, não. cara, a igreja, os pastores davam a dinâmica. Não, Chegou a hora de divulga isso, Murilo dar o testemunho Corta, dele. corta. De Murilo, vai lá, bicho. O Rema, fala aí que o Rema mudou a tua vida. Aí, Murilo olhou pra gente e disse, não. Rema não mudou minha vida, não. Espera aí, Murilo. Estraga o quadro, não, bicho. Estragou o passo. Vai lá, só o tema de hoje, gente. O Rema quase mudou a minha vida com o Murilo Albuquerque. Mas explicando por que não mudou. Porque ele viveu desde a infância o Rema, Isso né? mesmo, aberto pra A gente tá justificativa, falando aberto. o rema escola, mas a gente sempre viveu o rema dentro de casa. Só pra Aleluia. gente deixar claro. Aleluia. Só pra gente deixar claro. Então não foi Sua aquele vida impacto, né? Como já É tem que- palavra não, aí ele revelada. falou, Deus, sabe que o pessoal veio de uma vida errada, mas minha vida inteira eu só escutei essa palavra. Então eu não tive minha vida mudada, minha vida foi moldada sincero, foi sincero. pelo Rema, aleluia.
engraçado é que ver, por exemplo, a ministração começa de domingo à noite de Murilo aqui na igreja. O cara arrebentou. Presença de palco, graciosidade, Verdade. conteúdo. Você, Unção. Sabedoria, uma pessoa né? que era calada e desligada, você tá ligado no espírito, no mover, na unção. Cara, aquilo ali dá uma expectativa grande no nosso coração, dos nossos filhos que têm nascido isso. nessa visão, É né? verdade. Eu tenho Gerações que tá vindo. muita expectativa. Dudu foi extremamente impactado no acampamento. Ele voltou, a gente já teve altas conversas, muito satisfatórias. Uau, glória a sobre Deus. essa cidade. Amém. E como acendeu dentro dele um desejo de ter aquilo que esses jovens manifestaram lá, né? Amém. Uau. Teve muita gente boa associada com esse acampamento, pessoas que cresceram nessa visão também, Milena, Vitinho, Sim. tem os meninos todos que estavam na coordenação. Então são pessoas que foram formadas aqui nessa igreja e que acendem no coração dos nossos filhos mais novos esse mesmo desejo de ter e ser o que Deus quer que eles sejam, né? É uma grande É plataforma verdade. de Inspira encontros, muito, né? Você percebe que não é algo para uma geração, mas é algo para várias gerações Isso que mesmo. estão É vindo, uma né? visão que ela é transgeracional. Isso. Com certeza. E o fato de tanto Murilo e Gabriel darem certo, né? Na palavra, no relacionamento, no propósito, como o pastor Digli está falando, inspira também os outros pais que têm os seus filhos crescendo aqui dentro, né? Fez, cara, se a gente mantiver essa palavra, se a gente mantiver os meninos ouvindo a palavra, praticando a palavra, né? Hoje a gente está colhendo os frutos disso. Quando começou isso, a gente só tinha a esperança de que um dia seria isso, né? Hoje a gente vê um casamento, né? Ele e Julinha cresceram na igreja, moldados na igreja, cara, uma bênção, sucesso, em paz, prosperando e vencendo seu chamado. A nova geração já começa agora a ter não só uma palavra, né? E não só uma esperança no coração, mas ter referenciais de Verdade. comportamento, cara. E Eu posso perto, né? seguir aquele modelo, posso seguir aquele comportamento. E você entrar dentro de uma curva que deveria ser a normalidade, né? Dos filhos nossos Isso. de estarem, não somente o filho de pastor, que é o que fica Sim. mais em evidência, mas os filhos, a geração. Rejeitar Isso. aquilo que a gente está vivendo é uma coisa tão profunda e tão verdadeira, uma chama que queima tão forte dentro de nós que contamina os nossos filhos. E a igreja proporciona esse ambiente de blindagem da nossa Isso. família, né? Emocional, principalmente. É muito bom estarem com os nossos filhos, poder se relacionar com pessoas cristãs, com pessoas comprometidas Isso com a mesmo. palavra. É estranho quando minha filha ela tem acesso a outras crianças que têm um outro linguajar, um outro tipo de comportamento, e a igreja moldou isso nelas de uma maneira Eles tão... estranham, né? Tem coisa que É. Eles já percebem a diferença, Eles isso. mesmo, pastor pai, quero estar ali, não, me fala a palavra, E aqui, já tá nele, né? e aqui na igreja tem um departamento infantil, tem os adolescentes, e é precioso demais. A família ser inserida completa aqui na igreja traz uma segurança tão grande, uma blindagem, e nossos filhos não vão se perder. A Bíblia Amém. diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Eu achei muito bonito assim, domingo, falou não só as famílias ministeriais, mas as famílias da igreja, que domingo tava a volta do acampamento, Foi. aí a turma foi lá pra frente, o jovem pulando, dançando, celebrando, um som do lado de reggae. Aí tava Celso do meu lado, né? Por isso que eu pedi pra ele dar o time também ali, que ele tava super emocionado em ver os jovens ali pulando, as filhas dele ali. Ele fez, pastor, ele me cutucou assim, pastor, eu com essa idade, eu tava numa bagaceira tão grande. Isso aqui, pastor, isso é pra gente que é pai, com o coração da gente. Eu fiz, Celso, cara, tu pode falar isso no púlpito? Porque isso é muito importante, né? Ver um depoimento, a Mas perspectiva de um pai. Ver, caramba, né? Eu não tive a oportunidade de ter isso. Hoje eu posso criar os meus filhos Com certeza. no caminho, que esse caminho é o temor do Senhor. Preservado. E eles têm um ambiente de proteção. Cara, lógico que não é uma igreja perfeita, né? Tem muitas Sim. coisas que a gente tá aprendendo, a gente ora todo dia, a gente estuda todo dia pra melhorar. Se fosse perfeito, nem a gente tava aqui, né? Graças a Deus. Não estávamos autorizados. Nós estávamos autorizados a funcionar, né? Mas graças a Deus pelo coração motivado com as coisas corretas, né? Que nessa igreja, assim, nesses 17 anos, a gente pode celebrar que a nossa família pode crescer no lugar de pessoas com a motivação correta, com o coração correto, integridade diante de Deus e dos homens, né? Isso vem nos dar força para pensar os próximos anos, né? E uma das vai coisas que a acontecer. gente tem aqui na igreja, que às vezes é até mal entendida, né? A respeito do departamento infantil, como a gente tem uma obrigatoriedade das crianças estarem no seu departamento. A gente coloca isso como uma obrigatoriedade. É algo da visão, né? Como a gente vê como é importante, né, elas receberem uma palavra específica, Específica, né? com certeza. Eu sou nascido de novo, não sei se vocês sabem. Eu não sou muito velho. Eu só tenho estrada rodada, eu tenho rodagem. Eu nasci de novo em 92.
E eu era um adolescente que vivia na questão da igreja lá, o ambiente de igreja. E não tinha departamento específico na igreja, que eu não vou nem dizer o nome, na igreja que eu nasci de novo, não tinha departamento específico. Cara, a gente ficava ali atrás, dava uma saída, aí tinha um diácono responsável para botar os jovens de volta para dentro, né? Tinha o departamento. Cara, não tinha uma coisa específica, uma palavra específica, não tinha algo direcionado para a gente. E muitas coisas deixou de acontecer, não por causa da minha idade, porque a gente vê jovens hoje dando nó, assim, bem novos, dando nó, mas é porque não tive um treinamento, um direcionamento de algo específico para minha realidade. Sim. Então eu ficava dentro do culto com os velhos lá, cara, querendo que acabasse, que desse o tempo. Então eu nasci de novo naquele tempo, mas faltou muito do meu desenvolvimento por não ter algo específico para mim. Como é importante as nossas crianças serem criadas nisso daí. Quantas coisas Sofia e Luísa já não vieram me falar que me surpreenderam, porque elas vivenciam o ambiente da salinha, elas estão lá o tempo todo. Como elas têm... Sofia, ela chega mais, ela vem no culto da tarde. Quando a gente vem no culto da tarde, ela vem com a gente. Eu disse, por que, Sofia, você vai? Só precisa ir no culto da noite, porque normalmente a gente gosta de preservá-los para não ficar nos dois. Pai, no da tarde é quando eu dou o meu trabalho para a salinha de menores, de 4 a 5. Aí ela vem aqui para servir na outra salinha, no horário dela, ela tá na salinha dela recebendo. Eu fiquei decepcionado com o departamento infantil. Eita. Fiquei decepcionado. Eu peguei minha Bíblia, eu sentei lá no sofá, né? Tava orando lá, tava estudando sobre oração em línguas. Eu disse, cara, Daniel tava no sofá, eu disse, cara, vou batizar Daniel com o Espírito Santo. Tá com 7, 8 anos. Daniel, vem cá, senta aí. Rapaz, você sabe o que é oração em línguas? Papai quer orar com você sobre línguas, quero ser batizado. Ele disse, pai, já sou batizado, já oro em línguas. Ó. Eu tô ligando pra fora. Aí eu disse, caramba, bicho. Nem fui eu que fiz isso. Foi o departamento infantil que fez. Eu disse, cara, velho, tá bom, Daniel. Eu disse, caramba, eu demorei, ó. Já deram aula a eles sobre isso lá no DI. Verdade. A minha decepção é que eu me atrasei. E eu fiz, cara, devia ter sido batizado no Espírito Santo. Eu dou aula de manifestação do Espírito no Rema. Mas que gostoso ver nossos filhos, cara, sendo batizados no Espírito Santo dentro de um departamento infantil. Amém. Né? Não vai lá só para ouvir a história da carochinha ou enrolar o tempo. Não é um departamento que está segurando as crianças para o pai ter os cultos, depois você volta e pega. Mas tem um depósito de Deus, né? Tem um depósito do Espírito Santo, uma marca na vida dele, né? Para mim foi surpresa. Eu fiz, caramba, bicho, foram na minha frente, o tio lá. Eu disse, quem foi o tio que batizou você? Eu acho que foi o tio Bruninho que batizou ele com o Espírito Santo. Eu disse, caramba, velho. Me chamaram uma vez para falar de escatologia no DA. Cara, eu vou falar de escatologia para os meninos dos adolescentes. Rapaz, eu tenho medo de ficar muito, assim, um nível muito profundo e eles se perderem. Vamos fazer diferente? Vamos fazer perguntas e respostas? Eu me sento lá e eles perguntam e eu vou responder, né? Fui altamente preparado para responder quando é que Jesus volta. Aí lá vem as perguntas, né? O cara disse, pastor, em Apocalipse, em onde? Fala a respeito de um povo que vai se levantar. Cara, altos níveis de pergunta desse menino. Eu disse assim, rapaz, como é que pode? Graças a Deus a gente tinha um conteúdo para compartilhar bom, mas me surpreendeu não somente o interesse deles pelo assunto, mas me surpreendeu a profundidade dos nossos adolescentes. De conhecimento, né? Então você disse, rapaz, esses aí já passearam em alguma coisa, já estão dentro do contexto, já discutem isso. E eu tenho vivenciado, porque o Eduardo agora foi promovido para os adolescentes, eu tenho vivenciado essas discussões teológicas com eles sensacionais, porque algum assunto foi falado nos adolescentes, foi tocado lá, foi trazido por um amigo. Eu digo, caramba, bicho, que coisa boa. Uma outra área que eu acho que é muito show na igreja aqui é, né, para a família, é o departamento de casais. Hoje, né, a gente chama de família na palavra, a gente está remodelando o departamento. Que, por sinal, fui eu que inaugurei. Que eu ia dar agora. Mais um. O meu irmão, Felipe, né, ele, quando ele casou com Priscila, ele casou muito novo. Acho que ele tinha 18, 19 anos, assim, cara. E a única coisa que ele só tinha era paixão por ela, mas não tinha mais nada. Nem instrução de casamento, tinha muita força para trabalhar, mas casou muito novo. Ele e ela, ela era muito nova. E ele fala muito, ele fez junto nas aulas que o pastor de igreja dava lá em cima do departamento de casais, cara, só para as coisas mais básicas da vida, da rotina de um casal. Pra mim, assim, tu tem ideia como aquilo era importante, porque
gente era acostumado a estar em casa, ter a mãe para cuidar de tudo isso, de uma hora para outra. Tava na casa com a outra mulher e te acordava de manhã, o que quer fazer hoje? Né? Não vou trabalhar, tu vai fazer o quê? Daquilo outro. Então, era ensinado coisas muito, de valor muito prático. E eu lembro dele assim, foi muito marcante, impactante para ele. Mas, cara, ele me ensinou o beabado de um casal. Né, de viver aquilo ali. E hoje, né, o Família da Palavra, o pastor Joás e Ana estão à frente, né, temos o Eduardo e Tati liderando, né, tem uma construção, uma maturidade de conteúdo, mas, cara, aquelas reuniões antes do culto dos domingos de manhãs, abrilhantou muito, salvou muito casamento. Verdade. E norteou muito casamento ao longo desses anos da igreja, né? Formando, ensinando. Até a gente, quando ia ministrar, né, o assunto família não era a ênfase que eu tinha muito nas ministrações. Então, quando me escalavam para lá, eu fiz, caramba, bicho, vou ter que passar a semana lendo livro sobre isso, estudando sobre o pastor Josué Gonçalves, vendo ali. Isso dava profundidade num conteúdo que amadurecia o meu casamento, né? Maturava o meu casamento. Eu fiz, caramba, como é bom ter uma família na palavra. O bom era os testemunhos de Rebeca, né? Rebeca... Sensacional. Rebeca falava... Rebeca é uma pregação, não é um confessionário. Ela dava o púlpito pra muito desabafar. Bom. Né? Quando Rebeca for falar sobre família, pare, assista. Não perca, gente. Ela vai dar muitos perca. exemplos de pastor Júnior. Olhe... Da última vez eu lembro pelo menos uns 2, assim, um atrás do outro, seguidos, que o pessoal ficava assim, ela rindo pra se acabar. Aí ela tem uns 3 ou 4 guardados aí, esperando uma próxima escala. Tudo na igreja. Tudo na igreja é maravilhoso. Pastor né? Joás, por favor, escale Júnior e Rebeca. Tem que ter. Tudo na igreja é maravilhoso, gente. Não pode deixar passar nada, né? Se tem um discipulado, vá para discipulado. Se tem família na palavra, vá. Tudo que tiver culto de jovens, não queira que sua criança deixe de ir para o departamento infantil. Tem pais que ficam querendo que as crianças fiquem com eles no colo. Misericórdia. Ainda bem que a nossa igreja se importa tanto com as crianças que fizemos um local para ela receber a palavra, receber instruções da palavra, os pais poderem ouvir a palavra no templo sem nenhuma interrupção, porque a criança ela perde a atenção rapidamente. Não, e só baixa uma criança para os outros 500 que estão no culto não atrapalhar o culto e o mover de Deus, né? Porque aquela criança não vai aguentar 2 horas ou 1h30, né, parada olhando para frente, ouvindo um pastor no som alto, no som de ambiente de igreja. Ela vai chiar, ela vai chorar, ela vai querer gagal, ela vai querer brincar, ela vai querer correr. E pode comprometer tudo que outros estão recebendo, né? E graças a Deus, assim, foi algo que a gente segurou muito. O pastor Cris fazia muita questão disso. De ter um ambiente preservado e um ambiente para as crianças serem investidas no coração. O investimento que cara, no departamento infantil. A quantidade de professor treinado que tem para a escala, com a faixa etária bem certinha, para você não deixar crianças maiores com as menores. É um investimento tão absurdo. E a criança tem a experiência dela com Deus. Verdade. Né? Eu confessei Jesus no departamento infantil, né? Meu filho, né, batizado, salvo, confessou Jesus no departamento infantil, batizado no Espírito Santo no departamento infantil. Eu tenho na minha mente o dia, né, que estava em sala de aula com a professora, né, na Igreja Batista de Surubim, confessando Jesus. Ficou na mente, no coração. Isso marca. E a criança tem a sua experiência com Deus, na linguagem dela. Né? Tem. E não só isso, ela vai crescendo com amizades certas, né? Amizades corretas, que pensam da mesma forma. E não só o departamento infantil, mas como casais também. Na diaconia, na segurança. Aonde você se envolver na igreja, você cria uma liga de relacionamento com a pessoa. Porque nós somos um corpo em Cristo. Então, cada um está ajudando um. Aquilo que o pastor Júnior tem, eu preciso disso. E aquilo que eu tenho, ele precisa disso. Verdade. Então, um vai enriquecendo a vida do outro na base do relacionamento, né? A gente estava passando com alguns casais, né? Para entrar na diaconia. O Murilo falou isso, eu lembrei. Que eu falando pro casal, pastor... Falam lá que você não está entendendo, pastor, tá precisando? Eu fiz, cara, sempre precisa, o reino de Deus está expandindo. Mas mais do que o departamento precisar de tudo, tu precisa do departamento. Isso mesmo. Né? A tua família, né, precisa que você, como pai e ela como mãe, esteja num departamento onde vai ter outras famílias que são famílias maduras, boas, pessoas graciosas, simpáticas. Então, cara, mais do que você precisar da diaconia, a diaconia precisar de você, você precisa estar na diaconia pela rede de relacionamento que isso vai gerar. Isso. Casais que são exemplos no procedimento, no tato, que estão servindo ao Senhor. Você submeter, né, a tua agenda ao serviço do Senhor. O teu chamado vai sendo moldado, né? Que a gente tem um trabalho bom de pegar pessoas que estão aí para aconselhar, né? Assim, pessoas que estão vindo para a igreja. E a gente é surpreendido muitas vezes, né? Você chega assim, não, porque a gente viu você aí e queria aconselhar, quanto tempo você está? Eu não estou há 3 anos aqui, cara.
É verdade. Três Você trava. anos. Mas assim, eu vim perceber um dia desses o ser humano, a pessoa. Certo, vai, falha do pastor, talvez. Mas, cara, a gente vai conversar, a grande foco que a gente começa a ver nessas pessoas são pessoas que chegam quando o culto já começou e saem logo depois dos inimigos. Você não se esforça para desenvolver amizade dentro da igreja, você não fica, você não gasta tempo. Igreja é muito mais que uma pregação, ela é uma experiência, ela é você estar aqui, vivenciar um ambiente de culto, comunidade, vivenciar né? as amizades, vivenciar as pessoas. Cara, eu sou grato a Deus por essas pessoas que a igreja me forneceu. Hoje o meu ciclo de amizade próximo é todo da igreja. Por quê? Porque a gente vivencia esse ambiente, a gente está aqui, a gente vive isso. E as pessoas que vivem isso também criam uma liga que é sobrenatural. E, cara, nossa igreja tem uma turma muito gente boa demais. Tem um pessoal que é muito bom de você sair para restaurante com eles, jogar bolas com eles, brincar com eles. Uma galera a gente muito se boa. diverte, não é brincadeira, Se diverte. Meu amigo. Assim que eu cheguei aqui na igreja há uns 6 anos, primeiro culto que eu vim era Super Quinta. Quando eu entrei, você precisa ser espiritual demais pra notar, não. Quando você entra, assim, nossa, alguma coisa tem diferente aqui, sabe? Dava pra ver que não era só uma igreja bonita, não era uma luz diferente, Pessoas uma felizes, condicionada. Isso. Foi exatamente isso. Quando eu entrei, amém, claro, se destacou, né? Pulando e falando assim, meu Deus do céu, que alegria transbordante é essa? Tipo, eu quero isso pra minha vida também, Isso, sabe? isso. Isso é cativante demais, é muito bom estar inserido nessa família. Uma dica muito para você que está na igreja e não está conseguindo se envolver, a primeira coisa que você deve procurar é crescer espiritualmente, né? Faz o discipulado da igreja, faz o rema, porque para Isso. servir na igreja a gente tem um critério da pessoa ter cursado o rema ou estar cursando o rema, mas o mais importante é você se doar. Tem o evangelismo, né? Tem todo mês tem evangelismo, então você pode ir para o evangelismo, é uma oportunidade de você estar se conectando com pessoas, se doando. Já perguntaram alguma vez, como é que eu faço para fazer amigos? Simples, seja amigável. Isso. Né? Não precisa botar uma placa dizendo, ninguém quer ser meu amigo. Não, seja amigável, naturalmente você vai ter amigos. Então, na igreja, seja amigável com as pessoas, sirva as pessoas, vá nos departamentos, converse, vá no evangelismo, frequente os cultos, puxe assunto com um, puxe assunto com o outro, e você vai ver que isso vai crescer e vai formar laços cada vez maiores e melhores. Se você parar aqui na mídia no final do culto, Débora Luna, a líder, vai ser a primeira a lhe puxar pra conversar. Se você ficar aqui perto da diaconia, alguém da diaconia vai lhe puxar pra amizade, conversar. acaba o culto, fica aqui atrás. Fica aqui na mídia, é o local. A amiga que vai falar. Vai ter. Sua carência vai ser curada. Até fechar a igreja, é Como é a verdade. escala de fechamento da igreja, né? Que cada pastor tem uma obrigação semanal, né? Responsabilidade. Uma responsabilidade semanal de fechar a igreja. Cara, esse pessoal conversando aqui não vai embora, não. Cara, vou ter que desligar a luz pra eu sair. Você apaga a luz e deixar o pessoal Eu não apago a luz pra botar o pessoal pra fora. Eu apago a luz pra deixar um clima mais agradável. Uma luz mais suave, mais Oxi. agradável. Naturalmente, as Porque pessoas você olham apaga e o outro começam a sair. sentido, pro outro tá maior, né? O culto acaba 9h30, 10h30, 15 para as 11. lindo ainda. Vai pra casa. Mas, pastor, você tem que entender, a gente espera vocês quererem sair, a gente acompanha, é diferente, O né? mais engraçado é que o primeiro a ficar é o pastor Humberto, né? O pastor Humberto aqui é uma Senta logo. garantia que a gente vai sair tarde da igreja, porque ele fica, cara. Até o final. E a pessoa pensa assim, não, o pastor Humberto é distante, esse cara fica no final do culto. Aí você vai ver. É só ficar, porque você chega perto, ele vai puxar conversa com você. É só você ficar na vivência daquilo que é a igreja que você vai experimentar muita coisa que você deseja, né? É aquela história também que diz, rapaz, se você quer um abraço, dê um abraço, Isso. que você vai ser abraçado. É simples. Tá ótimo. Depois Fácil. desse podcast, vai ter uma multidão aqui atrás, a gente sem entender o que é, O que né? é, né? O que tá acontecendo? é esse? Cadê Débora pra me abraçar? Cadê o pastor Humberto? Cadê o pastor Humberto? Aí eu quero ver o pastor desligar a luz e vai mandar todo mundo embora. Gente, Amém. está chegando ao fim o ZNCast. Mas todo mundo lá. Queria falar mais de Murilo. Vai falar bem ponto. Mas daqui para o aniversário você tem muita coisa para ser compartilhada, celebrar mesmo a família, celebrar a visão. Muito obrigada pela presença de vocês, por Amém, compartilhar esses gente. testemunhos poderosos. Muito Sempre bom ter vocês isso. aqui. E até o próximo, né, gente? Dá um tchau para a câmera. Até Aqui o do próximo Paulo. ZNCast. Pessoal. Tchau, Deus é gente. bom.